Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. Teremos uma aula muito interessante, onde a gente vai começar a pegar todo esse conceito que nós aprendemos até agora. Veja como a gente está avançando no conhecimento. Você já aprendeu definições um pouco mais formais aí sobre calor, a gente tem muito que definir ainda. Você entendeu o que é a condução, a convecção, a radiação. E agora a gente vai apresentar um modelo que vai facilitar muito o seu trabalho e no momento em que você for dimensionar e projetar a sua própria estrutura de isolamento. E por que a gente está dando tanta atenção assim para isolamentos, para a troca de calor? Porque eu posso dizer para você, e a gente vai mostrar isso ao longo do curso, que a maior parte da ineficiência, ou como você preferir, da falta de rendimento, que os sistemas de refrigeração ou bombeamento de calor apresentam, é por problemas na engenharia dos isolantes. Eu não digo nem criar novos materiais, eu digo utilizar bem aqueles que já existem. Isso só com conhecimento e com a metodologia que a gente vai passar aqui para você hoje, a gente vai realmente mostrar para você um caminho muito bacana de como você utilizar isso nos seus projetos e você vai ser o grande beneficiado. Então, vamos à aula, eu preparei com muito carinho para você, muito conteúdo bem estruturado e você vai gostar dessa ferramenta que você vai ver hoje, tá bom? Então, vamos lá à aula. Então, olha só, o conceito das resistências térmicas, a gente apresenta aqui uma analogia com circuitos eletrônicos, né? Então, o que nós temos aqui? Já deixa eu converter aqui para minha canetinha e usar a minha caneta, né? A gente vai usar bastante a caneta aqui. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui... O que nós temos aqui é um circuito eletrônico desses que nós estamos acostumados aí, né? A utilizar. E a gente precisa agora associar isso com o conceito de transferência de calor. Então veja você que aqui, num circuito eletrônico, nós temos o quê? Para que haja uma corrente elétrica, né? Para que haja uma corrente elétrica num circuito eletrônico, você precisa ter uma diferença de potencial, né? E aqui a gente simboliza isso pela clássica bateria, né? E aí, como é que funciona? Aqui eu tenho dois resistores de 10 kΩ, né? Marrom, preto e laranja. E 10.000 ohms, né? E aí, quando você tem uma série dessa, você sabe que a resistência ela limita, né? Ela oferece uma resistência ao fluxo dos elétrons, o que limita, portanto, a corrente elétrica. E nesse caso aqui, você tem exatamente dois resistores do mesmo valor, e a gente logo imagina de cara, né, que a tensão vai se dividir. Esses 10 volts aqui dessa bateria de 10 volts, ela, como as resistências são iguais, logo nós teremos o quê? Uma queda de tensão igual em cada resistor. E a gente lembra como é que faz, né? Então, olha só, como é que eu calculo a corrente, né? Eu calculo por I lei de Ohm, né? I, que é corrente, igual a tensão U, dividida pela resistência total, tá correto? E como é que eu sei qual que é a resistência total? Nesse caso tá fácil. R1 mais R2, vamos chamar aqui, já chamei aqui, ó, R1 e R2. Então você tem aqui o R1, o R2, estou me aventurando aqui a escrever com a caneta. Então, é 10 kΩ mais 10 kΩ igual a 20 kΩ, tá? Então essa é a resistência. Como é que eu sei qual que é a corrente? Dividindo agora 10 volts dividido, né? U é o símbolo para 10 volts da tensão, dividido pela resistência total, que é 20 kΩ. E isso aqui vai ser igual a uma corrente de 0,5 miliamperes, né? Ok? Na verdade ficou 0,0005 amperes, que é
meio miliampere. Tá correto? É isso daí. E aí, como é que eu faço então para calcular a tensão que está individualmente sobre cada um dos terminais de cada resistor? Então é muito simples. Eu sei que aqui nós temos a resistência de 10K. Da resistência de 10K, elas poderiam ser diferentes, mas o método é o mesmo, né? Como eu usei resistências iguais, as quedas são iguais. Mas é simples, para que eu calcule a tensão que cai, né, que está sobre o resistor, eu multiplico. O R1 é igual ao valor da resistência, 10 kΩ, vezes 0,5 miliamperes, né? Então, como aqui é 10 a terceira e aqui é 10 a menos 3, né, vamos colocar aqui, ó, 10 vezes 10 a terceira vezes 0,5 vezes 10 a menos 3 de mili, aqui é de 10 a terceira de K, 10 a terceira de mili. A gente sabe que esses termos aqui da potência 10 a terceira com 10 a menos 3 cancela, então no final das contas é 10 vezes 0,5, que é igual a exatos 5 volts. Como os valores são idênticos, eu vou fazer só uma vez, portanto eu vou ter 5 volts de queda aqui e 5 volts de queda aqui. Como eu sei que aqui, o menos aqui a gente adota como 0 volts, portanto eu sei que nesse terminal eu tenho 0 volts, aqui, neste ponto, onde as duas flechinhas apontam, eu tenho 5 volts, e aqui, né, eu tenho 10 volts, sendo que a diferença de potencial sobre os terminais é 5 volts, tá? Então, de forma análoga, se eu tivesse aqui, por exemplo, 8 kΩ e 2 kΩ, eu teria 8 volts e 2 volts, tá? Isso aqui é só para aquecer aí o nosso conceito. Tomar uma aguinha. O nosso conceito de resistências como que oferece aí uma dificuldade à passagem do fluxo no caso de elétrons, tá correto? Então, voltando aqui, o que nós temos? Olha esse exemplo, né? Olha esse exemplo. Vamos pegar aqui um conceito já um pouco mais elaborado, mas ainda inicial, que dá aqui para a gente começar a desenvolver o conceito. Imagine você que você está aqui no ambiente externo a 27 graus e vamos imaginar que na superfície externa do que a gente chama aqui de concreto tem 27 graus, você mediu com todos os cuidados isso. E aí você mediu também no lado interno, dentro de uma câmara fria, por exemplo. Na parede você mediu menos 5 graus, tá? Independente de qual que é a temperatura aqui tem infinito, agora não me importa, eu só estou lidando com o fato de que nessa parede nós temos menos 5 graus, tá? Qual é o calor? Qual é o calor que vai fluir total aqui? Total. Então, se a gente pegar, pessoal, olha só agora o poder disso. Olha que legal. Eu tinha uma diferença de potencial, dois materiais aqui, dois resistores, podiam ser N resistores de diferentes valores. Eu sempre vou começar calculando as resistências totais, né? Eu vou calcular a resistência individual, no caso eu já sei, calculo a resistência total. E eu faço pela lei de Ohm a diferença de potencial sobre a resistência total para que eu saiba o fluxo de corrente total. Aqui é a mesma coisa, tá? Você vai ter aqui, ó, como se fosse a nossa bateria, né? Como se fosse uma diferença de potencial aqui. Então é como você vai ter o DDP entre esses dois pontos aqui, entre o 27 e o menos 5. Como os materiais oferecem uma resistência ao fluxo de calor,
Então, o fluxo de calor, analogamente, é a nossa resistência, a nossa corrente. E os materiais com suas propriedades são as nossas resistências. Então, ficaria mais ou menos assim, I igual a U sobre R total, lá do exemplo anterior, aqui da página anterior, né? Então, a gente teria isso daqui. Só que aqui o nosso U é a diferença de temperatura. O R conduzido é o R total dos dois aqui, dos dois materiais. E a nossa corrente elétrica aqui, na verdade, é fluxo de calor. Olha que legal. Vamos tentar, né? E se isso... Olha, facilita muito, né? Fica muito intuitivo, né? Você pensar nesse conceito. Que agora você trata cada material com as suas especificidades, acha o R individual. Então aqui nós teríamos um R do concreto e nós teríamos aqui um R do caso do isopor. Você pode falar poliestileno, estou falando isopor aqui para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. E você também, igual nós fizemos aqui, ó, você pode querer até saber, e se eu colocasse um sensor aqui, que temperatura ele estaria medindo, né? Será que esse material vai se comportar assim, uma queda de temperatura linear, ou ele vai, por exemplo, cair de formas diferentes? Vamos ver isso daí, vamos ver. Então, olha só, vou começar aqui passando. Como é que seria o conceito, então, da forma de a gente demonstrar isso? Vamos tentar demonstrar esse conceito aqui agora. Então, vamos lá. Vamos assumir que... deixa eu aproveitar aqui bem minha lousa. Estou posicionando aqui, vamos lá. Ela é curtinha e a tela é maior. Então, ó, Q conde é igual a KA vezes T1 menos T2 dividido por ΔX, tá? E tudo bem se a gente escrever assim, ó, K vezes AA, né, condutividade do material, vezes a área dividido pelo ΔX. Pessoal, vocês vão me desculpar pela letra, ainda não me habituei totalmente à lousa digital. T1 menos T2, tá? Legal, só reescrevi. Lá na eletricidade, vamos voltar lá novamente para o conceito de eletricidade. A gente tem o conceito de condutividade elétrica, que é o oposto da resistência elétrica, que é o Ohm. Lá nós temos o Siemens, né, a condutividade elétrica, né? Então, olha só, vamos adotar, como isso daqui é um multiplicador do ΔT, o multiplicador do ΔT, como também é condutividade, né? Vamos chamar isso aqui, então, de condutividade, né? De condutividade. Vamos dizer, é só uma analogia, tá, pessoal? Igual a KA sobre ΔX. A gente, na verdade, só deu um nome para essa expressãozinha. De tal forma que a gente pode dizer ainda que conde é igual a sigma vezes, não é um 6, tá? É um sigma. Ficou pior. Sigma vezes T1 menos T2. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se... Aqui... Vamos aqui... Borracha. Vamos melhorar esse sigma aqui. Vamos voltar. Caneta. Sigma. Aí, pronto. Tá? Então ficou a mesma coisa, dado que dentro desse símbolozinho a gente guardou isso aqui. Não muda nada, estamos falando a mesma coisa ainda, tá? Isso tá
Isso aqui é perfeitamente igual a isso. Porque se você dividir o ΔX aqui não vai mudar. O importante é que você está dividindo pelo menos uma vez pelo ΔX. Não muda nada, você pode fazer esses testes aí. Bom, eu vou seguir em frente. Tá? Então agora, olha só. Resistência vai ser o oposto disso. Isso aqui está conduzindo. Vamos encontrar o oposto. O oposto, convenientemente falando aqui, tá? Convenientemente, a gente quer migrar para esse conceito aqui, né? Então, olha só, como a gente quer migrar para esse conceito, aqui, né? Onde é igual a ideia das resistências, tá certo? A gente precisamos então, levar a essa ideia de que resistência, convenientemente falando, a gente vai chamar de R igual a 1 sobre sigma. Tá claro, pessoal? O que está acontecendo aqui? Eu estou querendo... Olha lá, na equação da lei de Ohm, você divide pela resistência. E para que isso fique compatível, eu tenho que dar um jeito de dividir o ΔT por algum valor que seja compatível com isso, como se fosse multiplicando, mas eu quero fazer a divisão para que o tratamento matemático seja parecido, análogo com o tratamento da lei de Ohm, no caso do calor aqui agora falando. Então, como eu fiz esse tratamento e R é 1 sobre sigma, olha o que eu vou fazer então. Então, eu vou dizer que Qconde, valor de calor conduzido, fluxo de calor conduzido, é igual a T1 menos T2, dividido pelo quê, pessoal? O que eu posso dividir aqui? Dá uma pensada aí, dá um pausa no vídeo. Pensou? Por R. Mas como eu posso fazer isso por R? Porque, gente, dá uma olhada. Ó, T1 menos T2 sobre R não é 1 sobre sigma? E 1 sobre sigma não é isso? Ó, 1 sobre sigma. Tá? Que na verdade é igual, de novo, como eu tenho 1 sobre ele, se eu simplificar essa fração de baixo, eu tenho, no final das contas, T1 menos T2 vezes sigma. Dá na mesma, que multiplicar por Ka ΔX. Então, logo, isso aqui é válido. Isso aqui, ok, é válido. Beleza? Olha, se eu reescrever o R aqui, estou procurando escrever tudo nessa página. Então, ó, vamos dar uma continuação aqui, ó. R é igual ao quê? 1 sobre sigma. E sigma é Ka sobre ΔX. Então, eu posso dizer que é 1 sobre o que, pessoal? Ka sobre ΔX. Logo, R é igual ao quê? Fazendo essa inversão toda. ΔX sobre Ka. Olha que maravilha. Agora eu tenho um R análogo à resistência elétrica, que eu calculo ele por ΔX sobre Ka, espessura do material, dividido pela sua condutividade térmica vezes a área. Quer dizer que se eu inverto estes termos, ΔX passar para cima e Ka para baixo, eu agora vou ter T1 menos T2 dividido por esse R, para chegar no mesmo valor de Qconde. Olha que maravilha. Beleza? Prova. Vamos lá então, olha. Vamos provar isso daqui, né? Vamos provar. Me perdi aqui com a caneta. Vamos lá, ó. Qconde igual T1 menos T2 dividido pelo R, tá certo? Dividido pelo R, que é igual T1 menos
T2 dividido por ΔX sobre Ka. Como está dividindo por isso, para que eu transforme ele numa multiplicação, é só inverter esse termo. Então, ó, T1 menos T2 vezes o quê? K vezes A dividido por ΔX. Exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. Olha aí, mudou nada. O que prova, então, que R nesse conceito é igual a ΔX sobre K. Tá? Então, finalmente, mais uma vez, fica que Q conde é igual a T1 menos T2 sobre R, ou se você preferir mais ainda, o ΔT sobre R, que analogamente fica perfeitamente compatível com calor, fluxo de calor ser corrente, U de tensão e o R da própria resistência elétrica. Tá? Bom, pessoal, eu demonstrei agora para você o quê? Como fazer para calcular a resistência de condução de um material. De condução de um material, que você sabe que pode ser um sólido ou pode ser um fluido, desde que esse fluido esteja estático, né? Que não haja movimento, para que não haja convecção. Então, onde predominantemente você tem um fluido estático, aqui também vale a resistência de condução, como você já tem aprendido. Fazendo uma análise dimensional dessa história, né, você chega aqui em a resistência térmica, chamamos agora então de resistência térmica de condução, na verdade tanto a de convecção como a de radiação, apenas calculadas de formas diferentes, porque são de mecanismos de transferência de calor diferentes, todas elas, a unidade é graus Celsius por watt. Então, para calcular a resistência de condução, conforme demonstrado agora, ΔX por Ka, analogamente, a gente pode demonstrar que a resistência de convecção é 1 sobre HAS, H é o coeficiente de convecção, tá? A área da superfície, também vai resultar em graus Celsius por watt, se você fizer aqui a análise. E a resistência de radiação é igual a 1 sobre... A gente utiliza aqui um parâmetro para representar um coeficiente de radiação, a gente chama de H pela similaridade com convecção, mas é H de radiação vezes AS, também porque a radiação é um fenômeno de superfície, é um fenômeno, conforme nós já discutimos, que ocorre na superfície, né, na interface. E aí, então, a gente define que H-rad, esse valorzinho aqui, é igual ao epsilon sigma da constante de Boltzmann, nada a ver agora com o símbolo que nós utilizamos no último slide para representar a condução térmica, vezes a temperatura da superfície ao quadrado, mais temperatura das vizinhanças ao quadrado, vezes temperatura da superfície mais T vizinhança. Não vai fazer aqui isso... então é T a terceira e é T vizinhança para me simplificar. Gente, não vai dar nada a ver isso aqui, né? É uma análise polinomial aí, tá? Então, é assim mesmo que se escreve para chegar na H-rad, tá? Não muda nada do que está aqui, né? Não muda nada do que está aqui, você calcula H-rad, aí sim, 1 sobre H-rad vezes AS, você tem a resistência de radiação naquela aplicação, tá? Então, esse é um conceito. Agora, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma primeira demonstração simples, antes de a gente partir para a planilha que a gente preparou, como é que funcionaria o cálculo da resistência do calor fluindo por uma parede, tá? Só para a gente aproveitar bem aqui o espaço, para você ganhar confiança no que vem pela frente. Então, olha só o que nós temos aqui. A gente já sabe calcular as coisas, né? Então, a resistência, a gente está utilizando argamassa de cimento com areia.
Já especificamos a condutividade térmica, isso é dado de tabela. Essa parede, né? Essa parede aqui, ela tem uma área de 10 metros quadrados, tá? Uma área de 10 metros quadrados. E o ΔX, a gente já sabe, então, que o R, a parede, nesse caso, é igual a ΔX sobre KA. Nesse caso, é igual ao quê? A 0,25 metros. O K, 0,72 watt metro, pode ser Kelvin ou graus Celsius, como a gente já disse, é tudo compatível, vamos colocar graus Celsius aqui, vezes a área, né? Então vamos dar uma puxadinha aqui, vezes 10 metros quadrados. Esse metro corta um desse, esse que sobra corta com esse, né? Ficou watt por grau Celsius, como isso está numa fração embaixo, passa para cima multiplicando, calcula isso daqui, vai dar igual a 0,03472 o que? Graus Celsius por watt. Essa é a resistência de parede, como se fosse uma resistência de circuito elétrico. Então, qual que é a nossa corrente, analogamente falando de corrente elétrica? Qual é o nosso calor conduzido? É o quê? Parede conduzido igual a T1 menos T2 dividido pelo R da parede, que é igual a 20 menos 5, vamos terminar tudo isso aqui em graus Celsius, dividido pela resistência de parede, que nós acabamos de encontrar, 0,03472 graus Celsius por watt, é igual, tá? A gente acabou de calcular 10 menos 5, isso daqui vai dar o quê? 25, menos com menos é mais, 25 dividido por 0,03472 é igual a 720 watts de calor, pessoal, sendo conduzido pela parede, né? Agora vamos lá a nossa planilha. Então, entendeu? Uma coisa simples. Eu calculei aqui como se fosse uma resistência única, né? A analogia desse circuito aqui, ó. Me perdi com a caneta, tá aqui, ó. Opa, vamos voltar. Liga aqui a canetinha de novo. Aqui, opções de ponteiro. Caneta. Então vamos lá. Analogamente, é como se a gente tivesse aqui, então, uma bateria e a resistência, você está calculando a corrente, tá? É isso, você quer saber a corrente aqui em cima. E o ΔT você já tem. Agora vamos lá, vamos para o caso mais elaborado aí que a gente tem. A gente preparou para você. Na nossa, vou tomar uma aguinha aqui. Então, olha só. Eu preparei aqui, pessoal, realmente uma situação de estudo mais profunda para você pensar em engenharia de isolação. Rafael, nunca ouvi falar isso. Isso daí... os centros mais avançados de estudo de termodinâmica dedicam realmente um cuidado extra para a isolação. Você vai entender logo mais o que a gente está preparando para o futuro desse curso, né? Logo mais está aí preparado, eu vou te mostrar o futuro, como eu prometi no vídeo onde você me viu lá falando, né?
na chamada para esse curso. E eu vou te mostrar o que eu preparei para você, né? E parte disso é você entender bastante sobre isolantes. Quando você olha uma gôndola, quando você olha um balcão e tem aquele vidrinho lá, você acha mesmo que aquilo ali está segurando legal? Tá, a gente usa esse termo, desculpe, mas sendo um bom isolante térmico, em termos de eficiência energética, eficiência frigorífica do sistema, você acha que está correto? Mas, Rafael, antes era a câmera fria, aberta, agora já é um vidro. Claro, melhorou. Mas tem muito mais que melhorar. E esse incremento de melhoria abre uma oportunidade para você gigante. E eu estou preparado para te ajudar nessa trajetória. Por isso que a gente está dando atenção a tudo isso que você está vendo aqui de cuidados, transferências de calor, os modos, a modelagem e o que você vai ver nessa planilha. Eu preparei essa planilha com muito carinho. Rafael, mas eu não gosto de planilha. Rafael, eu gosto de fazer à mão, igual aí você mostrou o cálculo durante a aula, no exemplo. Olha, fazer o cálculo à mão não tem problema. Mas quando você vai fazer um estudo, é bom que você tenha uma certa praticidade para trocar valores, ver o resultado, garantir que o cálculo está sendo sempre feito da mesma forma, diminuir a chance de erros para você não tomar conclusões erradas. Toda vez que você vai digitar lá numa calculadora, existe a eventual possibilidade de falha da sua digitação, da sua anotação no caderno. Isso é bom para conhecimento, para estudo, maravilha, é o que deve ser feito. Mas quando você vai sentar já com os conhecimentos fazendo parte da massa do seu sangue, né, que é o termo que eu gosto de dizer aí, você já precisa ter algo mais prático, algo que seja seu. Por isso vem as planilhas. Eu também sou bem à moda clássica, mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade atual, que é a tecnologia ajudando a gente a, no fundo, sermos mais eficientes, né? Vamos lá ao que eu preparei para você hoje, então. Olha que bacana, pessoal. Eu preparei para você aqui uma coisa muito legal mesmo, né? Então, olha o que a gente tem aqui. Aqui, primeiro, você pode escolher o material. Então, você escolhendo o material, você pode escolher argila refratária, madeira de carvalho, madeira de pinheiro, para você ver a diferença, aço inoxidável, né? Para você fazer um primeiro estudo entre dois materiais, né? Igual está aqui, né? Parede 1 e parede 2, né? Exatamente igual essa ilustraçãozinha aqui, ó. Parede 1 e parede 2. Então, você tem lá a temperatura externa, a temperatura interna, dois materiais diferentes, qual é o calor conduzido e mais, né? Já que você tem a temperatura externa e interna, qual que seria a temperatura intermediária se você tivesse um sensor? Eu falo aqui que caso o poliestireno esteja úmido, ou qualquer isolante, se qualquer isolante estiver úmido, eu dei o exemplo do isopor, que é talvez o mais comum, meu amigo, esqueceu o K dele, tá? Já não é mais válido, tá bom? É só isso que serve essa nota aqui. Vamos voltar. Então, dentro desse contexto, vamos dizer aqui que eu quero trabalhar com a argamassa de cimento com agregado de areia, como material 1. Né? Quando você faz isso, eu já criei uma formulazinha aqui, que quando você muda o material, ele já vem aqui e ajusta o K, tá? Para esse conjunto de materiais que eu deixei aqui, tá? Então, só para você conhecer aí, uma forminha. Essa parede, ela tem 10 metros quadrados. Estamos fazendo apenas o cálculo de uma parede, como está exatamente aqui na nossa ilustração. E essa parede, deste material que você selecionou, que pode ser qualquer um aí da tabela, ele tem 0,25 metros, ou seja, ele tem 25 centímetros de espessura. A temperatura externa, eu coloquei aqui 23, podia ser 25, sem problemas. Caso você faça o cálculo pela forma tradicional,
Esse é o valor que vai dar de calor conduzido pela parede. Mas veja, eu estou considerando aqui nesse cálculo que o calor que você calculou está aplicado sobre a parede. Então aqui, ó, a gente pegou a argamassa com cimento. Então vamos repetir aqui, ó, foi 27 menos 5, vamos lá. 27 menos 5. Tá? 27 menos 5. Ah, na verdade, olha só, eu tinha escrito aqui 27, mas na verdade eu considerei para 20, é que eu copiei lá do desenho, né? Na verdade, isso daqui, ó, é 20. T1 igual a 20 graus Celsius, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui é 20. Deu 720 que nós calculamos. Então, esse cálculo aqui dessa coluna B, para qualquer material, é em cima do material só que eu estou fazendo. Não é ainda da isolação composta de dois materiais, é só de um. Agora, porém, conforme a gente discutiu ao longo da aula, e se a gente quiser calcular ela em cima de dois materiais? Então, a gente vai agora fazer o cálculo, lançar mão do que a gente aprendeu hoje, que é calcular o valor individual das resistências da parede 1 e 2. Só para te avisar, aqui eu já coloquei um igual lá em cima, nesses dois, para ficar igual às temperaturas, mas é só para fazer o estudo da coluna B. Aqui, ó, cálculo da resistência, gente, cálculo da resistência, depende ou não? Ó, vou chutar 100 aqui, ó, muda nada. O cálculo da resistência, vê se o valor da resistência da parede 1 e 2 muda. Ó, eu vou colocar 1000 graus aqui, né? Ó, claro que não muda nada, porque nem entra resistência, a temperatura T1 e T2 de parede em cima do cálculo da resistência térmica, tá certo? Olha aí, ó, é ΔX sobre Ka, é estrutural, não tem nada a ver com qualquer coisa envolvendo as temperaturas ainda. Porém, contudo, todavia, entretanto, né? Você precisa calcular o nosso, entre aspas, a tensão, para fazer igual a lei de Ohm. E a lei de Ohm, sim, você teria que ter um ΔT de temperatura aqui para fazer a analogia. Aí sim, B5 menos B6. Esse é seu ΔT. E aí, portanto, usando tudo que a gente já fez, se você divide o ΔT, que é 25 no F6, pelo valor da resistência, que é F5, você tem 720 watts, que bate com isso. Então, eu só montei essa primeira aqui na coluna B, para você ver que bate os valores. Olha aqui, se fosse sílica gel, deixa eu apagar esses textos, porque era o texto original que eu tinha colocado, né, na hora que eu estava comparando os cálculos ali para a aula. Então você já vai receber assim a planilha. O material é esse que está aqui, ó. Deixa eu já até salvar, para você receber certo. Então vamos aí então. Você clica aqui, eu vou pegar aqui quem? O isopor, o poliestireno expandido. Olha, ele já variou o K aqui para nós. E aqui no caso do material 2, a parede 2 que a gente chama, ele tem aqui a condutividade dele de acordo com o que eu selecionar, clicando na setinha para baixo. Uma área igual, né? Essa área, como é uma parede sobreposta a outra, é igual a essa. A espessura aí que eu vou escolher, eu escolhi colocar uma espessura aqui de 10 centímetros de isopor. O ΔT é o mesmo, né? Então, qual que é o R da parede? Igual, né? Igual a gente fez agora para argamassa, faz para isopor, ΔX por Ka. ΔX por Ka, B12 dividido por B10 vezes B11. Esse é o delta, que conde é os 100 watts, bateu. Isso ainda é o valor individual, como se o ΔT
o T1 e T2 estivesse sobre essa parede. Sobre essa parede, igualzinho aqui, ó. Sobre a parede. Agora, eu já tenho aqui as resistências, tá certo? Tem as resistências aqui. Resistência da parede 1, resistência da parede 2, independente de que material você vai escolher para cada uma delas. E você pode ir trocando aqui, tá? Quando você varia a área de um, varia... Não esqueça, eu já coloquei aqui, vai variar a área do outro também para ficar igual. Faz sentido que as duas paredes sobrepostas tenham a mesma área, tá certo? Não vai colocar áreas diferentes, porque vai ficar um pouco... Nesse momento vai ficar um pouco estranho. Depois você até pode, eu vou te mostrar como, caso você faça uma estratégia de isolamento bem engenheirada e diferente, tá? O ΔX, sim, pode ser totalmente diferente um do outro. É normal, isso faz sentido com a prática do dia a dia. Como eu já calculei as resistências, apenas eu organizei aqui, ó, igual F5, igual F13, que é a resistência da parede 2. Eu faço o que agora para calcular a resistência total, pessoal? Somo. Essa é a minha resistência total, tá? Que está aparecendo aqui é porque... Olha lá. Aqui também, ó, ele está assim porque eu tinha diminuído o número de casas decimais aqui, ó, tá? Então, 0,25 da parede 2 mais 0,03 vai dar 0,28 e tudo isso daí, que é a resistência total. Vamos lá. Agora... Qual é meu ΔT mesmo? O ΔT de temperatura é T1 menos o T2, que é B5 menos B6, que é 25, conforme a gente já calculou. Então, qual é o valor de Q total de fluxo de calor através, pessoal, das duas paredes agora, das duas? Qual é esse Q aqui, ó? Qual é esse Q? Fluindo através das duas paredes em série. Agora aqui você tem dois resistores de valores diferentes em série. Qual é o calor total? Igual se calcula lá no primeiro slide da aula. Como é que a gente calcula a corrente total em cima dos circuitos? Dos dois resistores. 1 sobre R total. Aqui é a mesma coisa. ΔT K9 dividido por K7, que é o R total. Então, nós temos um fluxo por essa parede de 87,8 watts. Esse é o valor de Q conde, 87,80 watts. Como se fosse, lá no primeiro slide, a minha resistência elétrica fluindo através dos dois resistores. Agora, lembra lá, eu faço questão de voltar. Como que a gente calculava aqui a tensão que caía sobre cada resistor? Multiplicando o valor da resistência pela corrente. Qual corrente? A total, já que eles estão em série, meu amigo. A mesma corrente que passa aqui, vem para cá e sai daqui. A mesma corrente. Eles estão todos em série. É isso aí. K9 dividido por K7. E agora, qual que é então a tensão que cai, a temperatura que cai em cima de cada um? Muito simples. Multiplico a resistência da parede pelo fluxo total, igual a gente viu lá no circuito eletrônico. Olha, na parede na parede 1, você vai pegar o K5, que é o valor de resistência da parede 1, vezes o K10, que é o valor do fluxo total de calor. A corrente não passava lá por uma única corrente passava pelos dois resistores? Aqui é a mesma coisa, o calor. Então é o calor
multiplicado pela resistência individual do material, que determina qual é a queda de temperatura no material. E aqui no caso, pensando em argamassa de cimento, você tem 3 graus Celsius, como se fosse 3 volts, caindo em cima da parede 1, 3,5, ó, delta T na parede 1, 3,05, arredondando 3,04878, 3,05. E na parede 2, pessoal, a mesma coisa. A resistência da parede 2 vezes o calor total fluindo, 21,9. Tá certo? Então aqui você tem um delta de 3,05 e um delta de 21,95. Você vê que apesar de ele ser menos espesso, a isolação é bem maior. Por quê? Por causa do K, que é baixinho. Tá certo? Tá refletindo? Eu peço que você reflita nisso que eu tô falando. Então, olha só. Lembra lá quando a gente fez a analogia no circuito? Falei, olha, aqui é 0, depois então mais 5 que caiu aqui, aqui é 5, e mais a tensão que caiu aqui, aqui é 10. Mesma coisa, ó, eu sei que T2 é menos 5, mas eu sei também quanto que cai em cima da parede 2. Então, pessoal, é importante você dar uma refletida nessa pausa que eu estou te dando. Então, você soma menos 5, mais... Olha lá, pessoal. O12. A temperatura que cai do isopor, que é o 21,95, que é, no fundo, igual ao N6. E aqui a mesma coisa. Qual é a temperatura no T1? R21, que é a anterior, mais N5, que é a queda de temperatura na parede. Deu quanto? 20. Quanto que a gente considerou aqui? 20. Então, eu não fiz um igual a 20 lá embaixo para dar isso para você. Eu calculei a partir da queda de temperatura que o conceito me deu. Tá claro para você? Agora, pessoal, isso aqui pode ser muito mais complexo. Por hora, eu peço que você trabalhe com os dois materiais. Se você tivesse um sensor aqui, você ia medir 16,95 se T2 estivesse exposto a menos 5 na parede e T1 estivesse com 20 aqui, nessas condições você teria 19,95 graus Celsius. Agora, se eu variar, varia tudo, ó, e crava na hora da soma. Então isso aqui também é uma espécie de prova real. Quando você parte da temperatura conhecida T2 e vai somando os deltas, tem que chegar na T1 que foi dada lá no circuito. Tá? Esse que é o conceito. Então, pessoal, olha, você viu que bacana. Isso é só o começo aí, um pouco mais aprofundando sobre isolantes. Você viu ali que tem uma série de materiais para você testar, tá? Teste durante seus estudos. Pode testar. Olha aí, ó. Olha aí. Se fosse fibra de vidro, como é que fica? Tá bom? Era isso que eu queria te mostrar, então. Gente, obrigado. Continue se esforçando, se dedicando. A gente está dando passos muito concretos, com aulas aqui bem preparadas para você, com muito carinho. Eu quero que você aprenda isso.
e você vai ver que isso vai estar alinhado, porque o futuro depende disso, tá? Então pense um pouco, como que você isolaria um balcão, né? Uma geladeira, um freezer? Como que você isolaria ele de forma melhor a economizar energia? Tá? Dá uma pensada nisso, porque tudo isso no final, essa engenharia dos sistemas contabiliza também para você aumentar ou diminuir a carga térmica de um sistema. Então dá uma pensada nisso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço você pelos seus estudos, é um prazer, eu gosto muito de dar esse tipo de conteúdo e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, valeu!